A reforma tributária foi o tema debatido por membros da Frente Parlamentar da Agropecuária no encontro de ontem. Atualmente, há duas propostas de emenda à Constituição em tramitação no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. Segundo declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a intenção do governo é convencer o Senado a atrelar as discussões sobre a desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia a segunda fase da reforma tributária, prevista para tramitar no segundo semestre no Congresso Nacional. A discussão feita pela FPA focou no texto que tramita na Câmara dos Deputados, a PEC 45 de 2019. Após o relator na Câmara da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo Ribeiro, ter apresentado na última semana os resultados de um relatório do grupo de trabalho formado na Casa Legislativa, nesta terça-feira, o vice-presidente da FPA na Câmara, deputado Arnaldo Jardim, disse que os resultados são insatisfatórios. Os princípios que foram apresentados pelo grupo de trabalho a semana passada não nos satisfazem. Nós achamos que pairam dúvidas muito acentuadas, o que nos faz trazer uma incerteza muito grande sobre o impacto da reforma tributária do ponto de vista do agro. O relatório também propõe o fim da desoneração de produtos da cesta básica, em troca de um modelo de devolução de impostos incidentes no consumo de famílias de baixa renda. No entanto, a frente teme que essa fórmula prejudique o setor. A questão da cesta básica, particularmente, é uma preocupação direta porque tem incidência total sobre a alimentação. Anteriormente, o relator havia nos dito que ia rever a desoneração. Agora, o texto diz que poderá ser mantida a desoneração da cesta básica. Nos parece isso insuficiente. Nós queremos que o texto seja mais determinativo e diga deverá ser mantida a isenção com relação à incidência na cesta básica. Não ter isso é correr o risco imediatamente de ter um acréscimo do custo do alimento para os brasileiros. A expectativa é que o texto seja votado antes do recesso parlamentar, que ocorre em julho, mas para o deputado Rodrigo Valadares, o tempo não é suficiente para análise do projeto. Tem muitas dúvidas, muitos questionamentos que estão longe de serem consensos aqui na Frente Parlamentar Agropecuária e principalmente estão longe de serem consensos lá na Câmara dos Deputados. Eu acho que a gente precisaria, primeiro, ter as diretrizes de maneira muito mais clara do que está hoje. Hoje apenas existem informações soltas no ar, sem, por exemplo, a gente não tem ainda noção das alíquotas que vão ser cobradas. Não existe ainda cada setor o que é que vão ser pago de alíquotas. Está muito solto para a gente já votar agora no comecinho, no final desse primeiro semestre ou comecinho do segundo semestre em julho. E ontem, durante participação no Fórum da Cadeia Nacional de Abastecimento, promovido pela Associação Brasileira de Supermercados, a Abrasa, em Brasília, o secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a Reforma Tributária, o Bernardo Api, afirmou que o texto do relatório vai ter efeito positivo no setor de alimentos, mesmo se fosse considerada a alíquota uniforme para todos os segmentos. Acompanhe um trecho. Eu tenho certeza, não é pouca certeza, certeza absoluta de que a reforma vai ser positiva para o setor de alimentos no Brasil. Por que eu tenho certeza absoluta? Por vários motivos. Primeiro, porque a reforma tributária tem efeito positivo sobre o crescimento. Mesmo supondo a ideia de alíquota uniforme para tudo, os cálculos todos mostram que já teria um aumento na demanda de alimentos no Brasil, mesmo supondo. Então, essa preocupação do setor, vai ser um desastre, não é verdade. Mesmo se tivesse alíquota uniforme, todos os cálculos que são bem feitos, com modelos extremamente bem elaborados, mostram que o efeito seria positivo. Tem dois estudos. Tem um estudo de 2021 do Edson Domingues, da Débora Freire Cardoso, que mostram que, na verdade, todo o setor de produção de alimentos é beneficiado pela reforma tributária. Todos os alimentos, alimentos in natura e alimentos industrializados teriam um efeito positivo da reforma tributária, com hipóteses conservadoras de impacto da reforma sobre o crescimento. E tem um estudo mais recente, do final do ano passado, que pega todos os 66 setores, que é da GV do Rio, conduzido pelo Pedro Cavalcante Ferreira, que ele pega todos os 66 setores que tem na matriz insumo-produto e mostra que, exceto 3 setores que são, se tivesse a hipótese de alíquota uniforme, apenas 3 setores seriam redução de rentabilidade. Seriam saúde e educação no terceiro setor e todos os setores de alimentos teriam aumento de rentabilidade. Todos. E com uma hipótese de impacto sobre o crescimento mais modesta do que o trabalho da Débora e do Edson Domingues. E no setor de alimentos, vamos ter um cashback com um retorno para o consumidor.
Mas o que a Frente Parlamentar da Agropecuária questiona é que o setor precisa ter uma tributação diferente para evitar a oneração dos custos dos alimentos para a classe mais pobre da população. Vamos então chamar o Miguel Daúde para comentar esse assunto? Porque, Daúde, a proposta da FPA é bastante coerente, né? Uma vez que aqueles que mais precisam, né, gastam cerca de 70% da renda com comida. Nada mais justo que isso aconteça, né, Daúde? Uma boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Boa tarde a todos. Pois é, Priscila, nós ouvimos o AP comentar sobre a proposta de um tributo único, inclusive na reta final dos produtos alimentares, que não causaria danos, porque, evidentemente, teria um cashback, ou seja, as pessoas teriam que comprassem alimentos, teriam dinheiro de volta. Bom, Priscila, conheço algumas tentativas que foram feitas, você devolver dinheiro dos combustíveis, via crédito. Isso aí é uma confusão danada e a operacionalidade disso é muito difícil. O Bernardo Api fez lá a sua exposição, mas a Frente Parlamentar ela não concorda com isso. Ela acha que o setor de alimentação tem que ter uma tarifa única diferenciada e ponto final, né? Porque qual é a preocupação da Frente Parlamentar? Evidentemente que com a população de baixa renda hoje no Brasil, que é a grande parte, né? Para você ter uma ideia, Priscila, eu acho que esse dado é importante, 95% da nossa população brasileira fica com 5% da renda até 2 salários e 5% com 95%. Então, quando você tem uma proposta desse tipo, numa população muito pobre, você acaba prejudicando. Então, a Frente Parlamentar ela tem toda a razão em questionar alguns aspectos da reforma tributária. Então, portanto, Priscila, acho que a Frente tem que insistir nisso, porque a questão da reforma tributária é um assunto muito complicado. Agora, Daúde, há quanto tempo a gente ouve falar, né, da reforma tributária? Você acha que ela vai conseguir ser realizada aí em sua plenitude, na sua totalidade? O que você me fala? Pergunta. Por quê? Porque desde quando nós ouvimos e presenciamos tentativas de reforma tributária, sempre foi, como dizem na gíria popular, meia boca. Nunca uma reforma tributária ampla, que realmente tivesse a sua finalidade. Eu espero, Priscila, que nós tenhamos, evidentemente, não uma reforma como se deveríamos ter, porque a reforma tributária ela precisa ser precedida de uma reforma da federação, porque hoje você pega a União, né, que recebe todos os impostos e repassa para os estados e os municípios, aí os estados muitas vezes investem no mesmo setor que o município investe, a União investe. Então, você tem que fazer uma reforma da federação, onde os entes da federação, a União, os estados e os municípios, terem atribuições em relação ao seu poder dentro do público. E aí você faz a arrecadação, dando a esses entes da federação a tributação devida diante da sua responsabilidade e da sua obrigação. Porque hoje você vai fazer reforma tributária. Os municípios não vão abrir mão do ICMS. E nós temos mais de 5.400 municípios no Brasil, cada um tem um sistema tributário diferente, você tem os estados com tributações diferentes, você pega o estado de São Paulo, que é um estado maior da nossa economia, como é que você vai atribuir uma cotação única na venda quando o estado de São Paulo tem o maior consumo em comparação com os estados do Nordeste? Então, tudo isso vai ser um cumplicômetro, Priscila, que sempre foi numa reforma tributária. Vamos ver se a gente consegue um consenso que nenhum ente da federação saia prejudicado. Mas, Priscila, eu quero aqui fazer só uma observação. Nós ouvimos a fala do Haddad. Hoje, existem 17 setores da nossa economia que têm uma desoneração da folha, que você tributa pelo lucro, pelo faturamento. Isso aí era para vencer. E o Senado quer renovar. Ele quer dizer, não faça isso agora. Deixa para a gente fazer depois, quando aquela medida do imposto de renda for aprovado, a gente resolve isso.
né? Então, você vê que o arcabouço fiscal, da forma como ele está, ele vai dar um rombo de 40 bilhões no orçamento. Então, o governo quer fazer já uma LDO para adequar. Então, é uma miscelânea, Priscila, é uma confusão danada que eu, sinceramente, quando eu olho o perfil do nosso Congresso, eu não sei se nós vamos ter condições de discutir, Priscila, essa tua pergunta, né? Uma reforma plena que atenda todos os entes da federação, que não ocorra aumento de tributação e que o tributo ele tenha uma finalidade para que ele foi criado, dar retorno à população. Caso contrário, Priscila, vai ser muito difícil, nós vamos discutir muito isso e eu espero que essa reforma avance mais diante das outras que já foram feitas. Não é fácil, viu, Priscila? Não é fácil, assuntos tão importantes e usando as suas palavras, né, Daúde, com medidas meia boca, sendo solucionados dessa maneira. Tá certo, viu? Obrigada aqui pela sua participação mais uma vez e uma boa tarde para você. Boa tarde, Priscila, e um abraço a todos e a todos nós. Não vamos esmorecer, porque nós somos mais fortes que toda essa mediocridade que a gente vê por aí, Priscila. Tá certo.